Renato Gaúcho foi demitido do Vasco, pediu demissão, enfim, pelo visto foi um comum acordo entre os dois. Um faz uma promessa, não cumpre, finge que demitiu, e o outro finge que foi demitido, porque o que ele queria é sair. E isso não me impressiona em nada. O Vasco demitiu um treinador que até há pouco tempo atrás imploraram para ficar, imploraram para vir durante a Copa do Mundo, sendo que teve 20 dias para demitir. Não me surpreende. Nessa direção, não me surpreende nada. Agora, a torcida achar que isso é bom e achar que ele era o culpado, isso me surpreende. E não deveria. Porque eu vejo que a torcida do Vasco sempre que tem uma opção de fazer uma escolha sensata e com razão, joga isso no lixo e prefere a emoção. E vem com os mesmos clichês de sempre. Se não tá preparado pro Vasco, não vem. Aqui se joga por amor, meu amigo. Talvez na década de 50. Futebol hoje é profissional. Prometeram pro Coutinho quando ele veio. Ele abriu mão de 20 milhões pra estar aqui. E prometeram o quê? Não, Coutinho, fica tranquilo que a gente vai fazer um time bom pra sua altura, pra você não vir aqui só pra passear, vir aqui pra disputar títulos. E o time foi piorando com o tempo. O que aconteceu? A torcida foi lá e vai o Coutinho. Aí a torcida vai lá e vai o Verratti. Aí a torcida vai lá e vai jogadores ruins também, Tietê, Brenner, Piton. Só que, se todo mundo aqui é vaiado, Carine é vaiado, o Jardim já foi vaiado. Aí o Fusato também, aí critica o PH. Por que vocês não começam a criticar e vaiar que contrata todo mundo? Porque esse eu ainda vejo, estamos fechados com a diretoria, que faz um trabalho bom. Que trabalho bom. Vamos analisar aqui, pontos por pontos, de toda a gestão até agora. A gente vai ver quem realmente que deveria ser culpado. Por mim, se alguma coisa está dando errado, você já automaticamente tem que culpar a diretoria. A diretoria está ali para isso, o presidente está ali para isso. Mas o do Vasco não. Por quê? Porque o do Vasco é por amor. Porque se o presidente chora e fala que mas acabou para ela. Não, tá tudo bem. A gente disputou uma final de Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil, gente. Tá boa. Tá boa. Vamos analisar ponto por ponto e quem tá errado nessa situação. Primeiramente, eu quero deixar bem claro: o treinador não tá aqui por amor, Renato Gaúcho não deve nada ao Vasco e ninguém tá aqui por amor. Então o treinador tá aqui pelo nome dele. Ele não vai querer ficar num clube pra brigar pra não cair. Então, se um treinador vem e desde a primeira entrevista, quando ele tá com 5 rodadas invicto, o Vasco do G4 no aproveitamento dele, ele vai lá e fala: não se iludam. Você basicamente deixou claro, o time não é bom pra isso. A gente vai fazer o máximo de pontos possível até o final do meio do ano. Depois do final do meio do ano, podemos pensar em coisas mais altas. Isso foi falado desde a primeira entrevista, porque foi prometido. E se não cumpre o que prometeu, a culpa é da gestão. Até porque, se vocês acham que esse time não precisa de contratações para realmente brigar por algo, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. O aproveitamento do Renato, quando ele saiu do Vasco, está em nono colocado daqui a tabela. Não está em 13º, mas está empatado em pontos, 19 pontos, com o Inter, com os outros times, está em nono colocado. Esse time não é time para nono colocado, gente. O trabalho está sendo bem feito nesse ponto. Porque se você acha que pode muito mais que isso, você está errado. Ano passado, o Diniz teve 10 vitórias no Brasileirão. Todas as 10 vitórias, isso aqui é um levantamento, foram com gols de Ryan, Coutinho ou Verratti. Nenhum dos três está no Vasco. Ou seja, todas as vitórias do ano passado tiveram gol de um dos três. E nenhum dos três está no Vasco hoje. Vocês têm noção disso? Que todas as vitórias do ano passado foram por causa de 3 jogadores que a diretoria mandou embora esse ano? Mandou embora. Então vocês queriam o quê? Que o goleiro do Jardim, que eu não critico, mas vocês criticam, uma zaga com Robert Anão, com Eixo e Saldívia, lateral Piton, porque Cuiabano machucou o tempo inteiro. Quando o Cuiabano foi titular, o aproveitamento é ótimo. O PH em uma fase. Aí vocês pedem muito um volante, falam que a gente não tem volante, que entrou com o Moura todo jogo, Tietê, não tem, beleza. Aí meio campo não tem, porque perdemos Coutinho, tem o Rojas, que ele é muito bom, fazendo story. Aí temos de ponto o Andrés Gomes, que normalmente, que ele é um bom jogador, mas é peladeiro. Ataca, fez 2 gols no Vasco, tipo assim, é um bom jogador, dribla bem, mas é peladeiro, toma muita decisão errada. Não temos centroavante. Junta Brenner e Spinelli não dá um. Aí tem o DVD também, que também não dá um. Aí o outro ponto, no Moreira, não consegue andar em pé. Não temos banco. Aí vocês acham que esse time deve estar em primeiro? Vocês estão loucos! Vocês têm que cobrar da diretoria a contratação mesmo. E não vem com essa que não tem dinheiro, porque tem. Eu vou falar isso no vídeo. Como é que vocês falam? A torcida do Vasco colocou a cabeça que ainda o time coitadinho. Gente, a gente não tem dinheiro pra pagar essa nada. As situações vão mudando, vocês têm que acompanhar. Vocês têm que acompanhar. Hoje a cobrança era para ser muito mais no Vasco, porque querendo ou não, o Pedrinho pegou sim o Vasco numa melhor posição que qualquer outro presidente no século. O Pedrinho pegou o Vasco numa situação que a gente estava assim numa reestruturação. Todos os outros presidentes na história pegaram o Vasco, por exemplo, com o RCE, que é 20% do seu faturamento, automaticamente ia para dívida. Sabe o que significa? Que se o Vasco lucrasse 400 milhões, 80 iam para pagamento de dívida automático. Ah, ganhou agora 120 milhões com a venda do Ryan.
Pronto, então 25 milhões já aí para pagamento de dívida automático. Além disso, é ter penhora de todas as outras dívidas. Ele é o único que não teve isso por causa da RJ, que a RJ ainda não começou a ser paga. Ou seja, a RJ não foi paga ainda, então nem um centavo de dívida está sendo pago. Todas as contratações estão aumentando, o empréstimo que ele pediu, 80 milhões de empréstimo, está aumentando e nenhuma contratação foi paga. E falar em empréstimo e dinheiro, temos a venda do Ryan, 80 milhões de empréstimo, que os juros disso vai ser até o caralho, deve estar uns 100 milhões já de juros, no mínimo, pensando baixo. Vasco deve pagar os 100 milhões com isso, ou seja, só aumentando. O dinheiro do Ryan sumiu, o empréstimo, pelo visto, sumiu. O patrocinador master, que não foi o Pedrinho que conseguiu, foi o senhor Júlio Brandt. Ou seja, em 3 anos de gestão não conseguimos um patrocinador master, tirou, porque era pouco pro Vasco. Aí tá sem nenhum, já perdeu meio do ano inteiro sem patrocinador master. Aí vai ter dinheiro, esse dinheiro podia ir pra contratação, não vai. Teve que vender Ryan, teve que fazer tudo. E agora tá fechando com a Sporting Bet, que no início do ano pediu mais. E menos que a Betfair. Agora vai fechar por menos que a Betfair, por menos que a Sporting Bet no início do ano, pelo visto. E ainda sequer não fechou mesmo assim. Ou seja, a gestão não tá tão boa como vocês acham. A Nike já, um excelente ponto, o CT, excelente ponto. Mas o que não tá bom, a gente tem que cobrar. Não é porque é ídolo, porque chora, porque diz que ama, porque eu confio que não se tem que cobrar. Porque você escolhe, ou você ama o Vasco ou outra coisa. Porque tem muita coisa a ser questionada nessa gestão, muita coisa. Parabéns por ter salvo 7-7, mas e aí? E aí? Porque futebolisticamente, por exemplo, tá péssimo. 2024 foi tudo aquele sufoco, né? A gente tira 777, aquela empresa maldita que eu fui contra desde o começo, a torcida me criticou muito, depois foi a favor. Fui contra Jorge Salgado, você não me criticou muito e depois foi a favor. E nesse momento estou falando que a gestão do Pedrinho está sendo ruim, eu também estou sendo muito xingado, mas vamos ver. Precisávamos de 2024 de. Porque 2023, tudo bem que a 777 é uma merda. Mas, gente, montar um time que vem direto da Série B é muito difícil. O Pedrinho, nesse momento, tem 3 anos, não conseguiu montar um time titular. Não conseguiu montar uma zaga titular. Não conseguiu montar uma dupla de laterais titular. Não conseguiu montar uma dupla de volante titular. Não conseguiu montar um meio titular. Não conseguiu montar um trio de ataque titular. Não conseguiu conseguir um centroavante. Na época do Verred, que a gente implorava por um centroavante reserva, não conseguiu um centroavante reserva. Não conseguiu um ponta reserva. Não conseguiu nada. Nada. Foi se controlando pelo trabalho de 777 por 3 anos, jogadores deles. E depois que agora estão saindo, fudeu. Fudeu. Mas vamos lá. Precisamos de zagueiros, precisamos de reserva pro Verret e precisamos de ponta. Por quê? Porque o time fez um arrancado, o Rafael Paiva, com o Adson destruindo, enfim, com o DVD jogando muita bola, por incrível que pareça, com o time sendo colocado. Mas estávamos sem zagueiro, Léo Pelé, Michael, João Vitor revezava. Então a gente teve uma janela para trazer um zagueiro, pelo menos, e pontas. Aí gastou dinheiro com Jean David, Emerson Rodrigues, e veio aquela trinca, né? O Coutinho que implorou para vir e trouxe junto os 3 mosquiteiros, né? Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Beleza. Souza e Alex Teixeira não jogaram. E juntos vieram esses 3. Maximiano Domingues para volante, meia. Faz as duas, só que não fez nenhuma. Jean David para a ponta, que fez declarações muito polêmicas sobre a gestão, sobre ter comissão para jogadores que vêm e ninguém sabe de onde é que vai essa comissão, quem é a pessoa que está fazendo isso, nada foi investigado, nada foi falado. Enfim, de onde é que vai essa comissão, por que tem jogadores que tem que vir com comissão, isso foi muito grave. Não é porque a gente não gosta de jogador que a gente não tem que levar em conta o que ele fala, porque isso é grave. Mas enfim, aí vem Emerson Rodrigues, Jean David e Maxime Rodrigues. O Vasco, que foi para a semifinal da Copa do Brasil, obviamente foi eliminado. Porque a gente implorou um centroavante reserva pro Verret. A gente implorou para não queimar o Verret, né? Para zagueiros. Não conseguiu um. Na verdade, no último dia da janela, quando sondaram até o Pepe, foram atrás de Ian Milanovic, do News Old Boys. E não conseguiu por falta de documentos. Olha os números desse Ian agora. Em 23 24 jogou 12 jogos. Em 24 25 teve uma lesão no joelho, jogou 4 jogos. Em 25 26 ele nem esteve no plantel. Aí foi pra MLS, Guerra Vida. Essa era a contratação que eu fazia. Obviamente a gente foi eliminado. Então eu acho muito injusto você falar que chegou numa semifinal de Copa do Brasil por causa do Pedrinho. Porque o time todo era do 777, os treinadores já estavam lá, porque era o Rafael Paiva, que foi. Tudo bem, ele demitiu o Álvaro Pacheco, muito bem, mas foi por causa dele. A gente podia ter avançado. Se contratasse um ponta bom, o time tava no auge, tava bem, mas lesionou os jogadores, precisava de zagueiros, precisava de pontos, não trouxe ninguém. Ninguém. Se o Coutinho não implora pra mim, acredito que a gente estaria muito na merda. Muito. Mas enfim, felizmente, a gente saiu naquela Copa do Brasil, porque Deus perdoe o que aconteceu nessa final. E aí a gente vem para os times com mais gastos e contratações nesse mesmo ano. Eu trouxe aqui o levantamento, que o Vasco foi o 7º time que mais gastou, 131 milhões que mais gastou em 2024. E aí eu penso para vocês, gente, o Vasco não é mais coitadinho, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. O Vasco está constantemente nos top 10 que mais gasta, ou pelo menos deveria ser o top 10 que está lá, mas nunca está. Obviamente, quando a gente chega numa Copa é muito bom, a gente tem uma emoção, a gente pensa, porra, finalmente a gente vai voltar. Mas sabe o que faz um time voltar e ter respeito? Disputar sempre no Brasileirão. Por quê? Porque isso é constância. O respeito vai se tendo com times que têm constância. Hoje as pessoas respeitam o Cruzeiro. Quem Cruzeiro ganhou? Nada. Mas tá lá sempre no topo, top 3, top 1, top 2, top 1 não ficou. E isso ao longo do ano você vai ganhando respeito. O Brasileirão é isso, é uma constância. Quando o seu time foi constante durante o ano, eu acho que não é. A gestão Pedrinho nunca foi. Então, por exemplo, a gente foi eliminado pro Galo. O Galo gastou muito menos que o Vasco do Ceará, você sabia?
Mas o Galo precisava de zagueiros. E trouxe o Leão. O Leão que estava quase implorando para vir pro Vasco, mas o Vasco não foi atrás. Olha só, Júnior Alonso, o Fausto Vera, trouxeram o Scarpa, mas gastaram menos que o Vasco. E vão falar que eles tinham dinheiro e tal, que o Vasco é coitadinho, o Vasco não é, mas coitado. O Bahia terminou em oitavo, o Bahia gastou menos que o Vasco. O Internacional terminou em quinto, o Internacional gastou menos que o Vasco. São Paulo terminou em sexto, São Paulo nem gastou dinheiro. Fortaleza terminou em quatro. Fortaleza tem dinheiro, gente. Fortaleza foi para Libertadores 2 vezes, o Pedro em 3 anos de gestão não conseguiu em uma. Foi por uma Sul-Americana, que passou o maior vexame da história do Vasco, sendo eliminado de forma vexaminosa pelo Independente Del Valle, sem chegar nas oitavas, tomamos 5-1 sem chegar nas oitavas. Isso é vergonhoso, gente. Isso é coisa que fica para sempre. Tomamos 4-1 pro quarto cabelo e depois 4-0 para o Independente Del Valle. Conseguiu, no mesmo ano, ter as duas maiores goleadas sofridas pro Vasco na história sul-americana. E não tem que ser criticado. A culpa é do Renato Gaúcho. Vocês têm certeza que é o Renato Gaúcho que merecia ser vaiado? Quando ele estava implorando por reforço e a torcida também? Vocês têm certeza disso? Eu trouxe uns dados de 2024 para vocês terem noção. Os 5 jogadores com mais desarmes em 24 foram Paulo Henrique, Cocão, Piton, Gomora, Léo Pelé. Todos 17-7, todos os 5, tá? Os jogadores com mais participação de gols no Vasco em 24 foram Verratti, Piton, Payet, DVD e Galdames. Todos os 5 dá 7-7-7. Os jogadores do Vasco com mais minutos em campos em 24. Léo Jardim, Verratti, Piton, Léo Pelé e Paulo Henrique. Todos da 7-7-7. Os jogadores que mais entraram sendo do banco de reservas. Sério, pelo menos o Pedrinho contratou reservas, né? Esforza, Ryan, Matheus Carvalho, Leandrinho e Pomo Rodrigues. 3 da 7-7-7, 2 da base. Um desses da base é o Leandrinho, que o Vasco vendeu por 1,5 milhões de euros. Uma excelente promessa, que está sendo doada da base. Com o Lucas Eduardo, JP tentado doar para o Havaí, Ryan foi doado por Bonemalt. Ryan, que é um jogador que é geracional, todo mundo já quer, Champions League, foi doado por 25 milhões de euros. Esse dinheiro sumiu. 25 milhões de euros é uma porcaria para vir de forma imediata, e essa forma imediata a gente não sabe como foi, porque pediram dinheiro à vista. Se quer um dinheiro à vista, o quê? Porque precisa para agora, mas não teve uma reposição, gente. Como é que você pede o melhor jogador, um jogador geracional, você não traz uma reposição perto da altura? Porque da altura do Ryan eu sei que não consegue, mas quando o jogador consiga uns 20 gols no ano, era obrigação trazer, porque perderam o Verratti também, perderam o Coutinho também. Era obrigação você trazer, no mínimo isso, o gol custa caro no futebol. Não tem mais isso, vamos trazer alguém por amor à camisa, isso não existe. Aí o Vasco tem uma excelente torcida, eu vou trazer gente, isso não existe. A gente chega numa Copa do Brasil implorando por contratações, porque o time estava fraco, o time já era fraco, mas teve uma grande arrancada, jogando na base do Deus da Cuda. E aí perdemos grandes jogadores por lesão, Paulinho Paulo, Jair, Adson, DVD, vários jogadores perderam por causa de lesão. Vocês lembram de 2024 que aconteceu? A gente chega para a escalação do Atlético Mineiro, o Léo Jardim da 7-7-7, o Leandrinho da base, o Piton da 7-7-7, o Léo Pelé da 7-7-7, o João Vitor da 7-7-7, o PH da 7-7-7, saiu, entrou o Payet, que era da 7-7-7, o Gumora da 7-7-7, o Esforza da 7-7-7, o Pumita da 7-7-7, o Cocão saiu e entrou o Rossi, que eu acho que veio antes da 7-7-7, mas também não veio do Pedrinho. Emerson Rodrigues e Coutinho da gestão Pedrinho. O Coutinho foi implorado para se contratar. Então a contratação foi o Emerson Rodrigues. Gente, isso é um absurdo. Aí o Ryan também da base entrou no jogo. Beleza. E isso foi se permitindo ao longo dos anos. Foi continuando. E eu vou ser bem sincero. Não dá para você colocar uma semifinal em 2024 como uma coisa boa da gestão quando a gente passou nas oitavas pelo Atlético Goianiense, ganhou 1-0 em São Januário. Sendo amassado no primeiro jogo, não sei se vocês lembram. E uma quarta de final com o Atlético Paranaense que foi rebaixado. O Vasco, uma informação aqui pra vocês, não ganha de um time grande, fora clássicos, porque clássicos a gente vai bem normalmente Copa do Brasil. Por exemplo, 2015, aquele time merda, a gente não, o Flamengo. Esse ano tivemos 2 clássicos, eliminamos 2 dos pênaltis, mas eliminamos. O Vasco não ganha de um time grande em Copa do Brasil, elimina, no caso. Desde 1995 o Atlético Mineiro. Isso não são disso, 95. Isso continua nessa gestão. Querendo ou não, é mais uma do mesmo. Eu fiz uma estimativa e a força salarial do Vasco em 24 é 17 milhões. E isso dá 204 milhões por ano. Vocês acham que não tem dinheiro só em folha salarial? Fora de 130 milhões de contratações, 20 milhões só do Pedrinho com Jean, David e Maxime. Aí vocês acham que tá sem dinheiro? Rapaziada, a gente chega em 2025. Mais uma vez, precisando urgentemente de um centroavante de reserva pro Verratti, precisando de pontas, porque perdemos o Adson, perdemos o DVD, precisamos de atacantes, e precisávamos muito da zaga. Era importante volante, era importante tudo isso. Por exemplo, no Moreira, por 20 milhões, vou falar que foi uma boa contratação. Apesar de o Vasco querer o Bruma, que tá uma merda, o Nuno Moreira veio, 20 milhões, boa contratação. Hoje tá mal, mas, pô, 2025 foi bem. Aí veio o Tietê, cerca de 700 mil por mês, estimativa, né? Lucas Freitas, Lucas Oliveira pra zaga, esses aí foram contratações pra zaga, e o Maurício Lemos. Uma grande contratação que recebia também, o salário era estimado entre 400 e 700 mil, não tem como saber o salário exato, né? E vai contando isso ao longo dos meses, gente. Ele ficou cerca de um ano no Vasco, faz as contas aí de quanto é que o Vasco gasta por ano com esses jogadores. Aí Daniel Fusato, cerca de 350 mil de salário.
então 6 milhões pelo tempo que ele ficou. Chegou o Garré por 15 milhões como atacante. Aí chegou o Maurício Lemos, né, que gastou uns 5 milhões de salário no Vasco enquanto esteve aqui. Chegou o Léo de Augusto por uns 12 milhões de reais. O Carille, que o salário era de 600 mil, ficou esse tempo todo. Teve mais a multa, que era 500k. O Diniz veio depois com 1 milhão e 200 de salário, mais a multa de 3,6 milhões quando saiu. Então, o dinheiro no ar só é muito, muito mal gastado. Porque eu já citei 10, 15 jogadores, e vocês citam um que jogou bem hoje, tá uma merda, que é o Bruno Moreira. Com o Vasco precisando, gastando, a gestão errando. Só foi acertar poucos jogadores com o Admar Lopes. Quando o Pedrinho trouxe seus próprios diretores, trouxe o Felipe para trabalhar com ele, o Felipe, inclusive, todo mundo é vaiado menos ele, todo mundo é cobrado menos ele, fala mal do Capaz em público, mas ele continua lá. É um absurdo o que vem acontecendo. Ele não é querido pelos jogadores, a informação minha, não é querido pelos jogadores, nem só minha, o Souza mesmo já falou isso em público, mas continua lá. É uma política de amizade. Todos que entraram lá como amigos continuam lá e são zero cobrados. A culpa nunca é deles. Aí ele consegue bode expiatório, a torcida vai lá e cai dentro. Eu acho absurdo invadir um CT, por exemplo, apontada na cara de jogador, que tem que apontar se o jogador for vagabundo, mas falar que tá fechado com diretoria, com treinador, como assim? E quem contrata? Esses jogadores são ruins? Como é que não vai contratar? Culpar quem contrata? Isso é um absurdo, gente, é um absurdo. É literalmente um absurdo que a gente está legalizando. 2025 a gente precisa fazer milagre de novo e gastar mais dinheiro que a gente não tem. Vai o quê? Parcelar e aumentar a dívida que cada vez aumenta mais e nada sendo pago. E muita gente vai dizer, mas colocou os bens. Não. Isso também é uma falácia. Não é que você coloca os bens. Quando você entra em recuperação judicial, você coloca os seus bens como garantia. Obrigatório para qualquer presidente coloca o time como recuperação judicial. Mas não é como se o time falisse, os seus bens fossem levados. Não é assim. Até porque os bens, com todo respeito, comparado à dívida do Vasco, o Pedrinho não é o Elon Musk. Caso abra uma investigação e seja declarado que ele teve uma gestão temerária, aí sim, depois de uma investigação muito longa, que ele não vai perder, porque ele tem o melhor jurídico do país, isso é uma coisa muito boa da gestão dele, inclusive, é o melhor jurídico do país, aí sim ele perderia seus bens. Caso fosse comprovado, dado uma investigação, que alguém tem que abrir uma sindicância, uma investigação demorando anos, aí os bens dele, que entraram como garantia, nesse caso, ele perderia. Só nesse caso, não é como se, eu coloquei meus bens, a troca do Vasco, não é assim, não é como se alguém tivesse confiscado. Ele tá com os bens dele ainda. Só vai perder depois de uma investigação gigante. Se o Vasco declarar falência daqui a 10 anos, que é o tempo de recuperação judicial, aí depois de 10 anos tem um processo de mais muitos anos, então não é bem assim. Não é bem assim, gente. Cara, sobre isso, tem até um vídeo que eu concordo muito do grande jornalista Breiler, da ESPN, que ele fez, que eu vou passar aqui pra vocês. Na gestão de futebol, o Pedrinho consegue ser pior que a 777. Essa é a verdade. Sério? Na gestão de futebol, porque com a 777, Abel, tinha ali investimento, tinha aporte, mas houve um momento em que conseguiram corrigir a rota. O Vasco escapou do rebaixamento em 2023 porque se reforçou com Verratti, com Payet, com Ramon Dias, Medel. Houve uma convicção ali do que se queria no departamento do futebol. E com o Pedrinho, que se esperava uma gestão mais técnica, sabendo que o Vasco não teria mais recursos financeiros, que não teria aporte, o que o Pedrinho fez? Ele está piorando o Vasco. O Vasco, das contratações que ele fez, só uma vingou, que foi o Nuno Moreira. A situação, cada dia mais instável, vende ilusão para o torcedor, assim como a 777, porque quando o Pedrinho vem a público dizer, não, o Vasco tem elenco top 8, a gente vai brigar lá em cima, e as pessoas se esquecem disso. O Pedrinho chegou a falar e o Vasco está brigando na zona de rebaixamento. Isso cria uma ideia de que se sabe o caminho, que o Vasco está fazendo uma gestão correta, que há convicção, e não há nenhuma, porque quando ele se aproveitou até disso, né, dessa fala, para facilitar a demissão do Carille, porque aí ficou tudo na conta do treinador. A torcida escuta, temos o 8º melhor elenco do Brasil, a gente vai cobrar mais do técnico. Jogar. E agora, se o Vasco ficar tapando o sol com a peneira, vai errar de novo. E aí o Pedrinho precisa assumir essa bronca, Abel. Não pode ficar escondido. Esse é o momento em que o presidente... Agora ele tem o técnico dos sonhos, que é o técnico que tem as tais das ideias que casam com as dele. Ele tem o elenco que ele montou, que ele escolheu. E agora é dizer a verdade pro torcedor. Eu concordo muito nesse ponto. Que, de fato, se a gente for analisar contratação por contratação do Pedrinho, então o fato de contratações mesmo, de futebol, que é a principal função dele, porque se o futebol vai bem, o torcedor vai bem. Se não vai, não vai. O Vasco seria rebaixado pra Série B, gente. O Vasco seria, talvez, até pra Série C. Porque se o Pedrinho pega um time que acabou de subir da Série B, acabou de subir, pra ele montar os 11 iniciais com pouco dinheiro, a zaga seria o quê? Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Laterais, nem teríamos. Volantes, atacantes, gente pra carregar nada. A 77 teve todos os defeitos, mas quando precisou, mas pegou um time direto da Série B pra montar um 11 inicial do zero. Isso é muito difícil. Hoje um jogador
custa o valor que o Vasco teria para transferência inteira. Então você montar o time do zero é muito difícil. Na segunda janela, vimos um Payet, um Verratti, o Piton veio, ajudou muito naquele ano, porque hoje a gente tem sobre o Piton de hoje, mas na época, tem o Piton da época, veio o Pumita, que estava bem, mas ele veio melhor ainda para reserva dele, quero pegar. Quando é que a gente teve um reserva bom hoje com a gestão Pedrinho? Nenhum. PH acabou virando titular. Então, enfim, foram várias contratações que foram salvando. Um Verratti, o Gabriel Peck já estava lá e ajudou muito, enfim, assim como o Ryan depois ajudou, veio a base, mas enfim, sobre mesclar isso, até os jogadores, que não foram boas contratações, como o Orelhano foi vendido por um bom valor, o Cleiton não foi boa contratação, mas foi uma reserva que buscamos, o Pedrinho não conseguiu uma reserva para o Verratti o tempo inteiro, e também conseguimos vender por um valor ok. Então, assim, isso falta muito dele, o tato para futebol, porque ele chegou com as promessas de futebol, de como que entendia que a 77 supervalorizava os jogadores. E o Vasco vem, supervaloriza os jogadores e não acerta ninguém, porque também tá supervalorizando os jogadores. Um Tietchan com salário altíssimo, Matheus França recebendo 1 milhão, isso é supervalorização para mim. Jean David recebendo milhões, enfim, isso é supervalorização para mim, mais até do que rolava. Ah, grave, então você merece 77 de forma alguma, porque eu fui um dos poucos que fui contra a venda para 77, porque eu analisei contexto por contexto, sem um emocional. Muito torcedor não consegue fazer isso, fazer uma análise racional. Todos os times dos caras estão na zona de rebaixamento. Fui pesquisar sobre a empresa, era de aviões, mas eu nunca ouvi falar de nenhum deles grandes. Eu ouvi do Fly Emirates, ok? De vários, do Qatar Airways, ok? Mas deles, nunca ouvi falar. Pra mim, tinha problemas. Eu via vídeos de jornalistas que eu sou contra do Vasco, mas que são oposição, e eu aprendi uma coisa. Você precisa escutar um lado, mas você precisa escutar a oposição, sendo oposição ou não. Porque a oposição vai lutar o dia inteiro para buscar coisas contra o seu lado oposto. E essas coisas são importantes você saber. Você não pode nunca se fechar sobre um lado. Então eu escutava os dois lados, a defesa e o ataque. Por quê? Porque o ataque vai buscar alguma coisa. E essa coisa pode ser muito importante. Se essa coisa for comprovada com fatos, então você deve ouvir. E tipo de fatos sobre contra 77 que eu tive que escutar. Eu tive que escutar. Aí, Crave, você é contra a venda, negacionista. O futuro mostrou que quem foi contra o 77 estava certo. Querendo ou não. Dito isso, eu aprovo as pessoas que eram contra o 77 na época? Não aprovo nenhum deles. Mas não é porque a gente tem um pensamento parecido nisso que a gente vai ter um pensamento parecido em tudo. Eu vou ser imparcial em tudo. E neste caso, eu acho que a gestão Pedrinho está deixando muito a desejar. E a torcida está fazendo uma crítica muito pequena porque é a torcida do Vasco, do tamanho do Vasco, num clube gigante como o Vasco. Isso tudo porque tem um valor afetivo e moral e a torcida não sabe separar o moral do racional. Não sabe, nunca soube. Bom, aí a gente chega na questão Edmar Lopes, que foi um diretor que na época eu não fui tão a favor, pelo motivo que eu já tinha explicado para vocês. Eu acho que primeiro você tem que montar um time, mesmo que não sejam com jogadores excelentes, mas jogadores confiáveis. Normalmente, eu entendo muito que o Fluminense ele lidera o jogo do futebol brasileiro muito cedo. E por isso o Fluminense sempre vai bem. Porque o Fluminense ele nunca vai conseguir ser um Flamengo ou um Palmeiras. Ele não tem essa força que o Vasco tem, por exemplo. Mas o Fluminense consegue ser o que está sendo. Uma força alternativa. De que um ano que os outros times não consigam ganhar algo, ele vai lá e tenta beliscar. Ele dá sempre entre os piores. Melhores. Por quê? Porque o Hulk sai do Atlético Mineiro. Galo, excelente jogador, conhece o futebol brasileiro, está em decadência, mas vai pro Flu. Por quê? Porque é um jogador que conhece o futebol brasileiro. Não vai entregar o que tinha no Galo, mas vai entregar um futebol bom. Ele vai fazendo sempre as contratações de jogadores que, é considerado idoso, mas contrata o Thiago Silva, que é muito bom, campeão da Libertadores agora, o Marcelo, uma oportunidade, jogadores mais idosos. Mas enfim, você monta uma base para aí sim você poder ter a sua própria base para vir e não ter tanta pressão para subir. Por exemplo, contratar um Germancano, sendo do Vasco, uma excelente oportunidade. Pô, o cara fez 40 gols 3 anos seguidos em temporadas. Mas aí conseguiu dar menos pressão para quem? John Kennedy, que subiu, foi muito bem. O Fluminense entendeu o jogo do futebol brasileiro que o Vasco entendesse. Aí veio uma promessa sul-americana da Colômbia, Nestroza, 2 anos para se estabelecer. Mas nesses 2 anos ele é o titular. E o Vasco tá se fudendo enquanto isso. Eu acho que o Vasco não entendeu. E o Admar, além dele estar num time com o Bordeaux que faliu, e ele foi um dos que ajudou a falir, é muito criticado lá, ele tinha essa coisa de contratar grandes promessas sul-americanas. E eu achava que não era o momento para isso. Tudo bem que pode ter um acerto com o Andrés Gomes, que demorou a deslanchar. Mas o saldo total é de que eu precisava, na minha cabeça, o Vasco precisava primeiro de algo constante e certo. Um time lá, 10º lugar, 8º, um time forte nisso. Um time que vai ganhar hoje em casa, vai perder do outro dia fora de casa um time mais forte por 2-1. Placar apertado, você nunca vai ver aquela discrepância que o Vasco tem. Às vezes, 5 vitórias, 7 derrotas. Isso é uma coisa que me atrapalha, porque é a constância que traz o respeito. E eles trouxeram o Andrés Gomes por 30 milhões, uma boa contratação, se propõe no futuro. O Cuesta, que só a renovação dele, que o Vasco renovou, foi 14,3 milhões. O custo dele é 36,6 milhões. Foi 4,7 milhões só de custo inicial por empréstimo. Ou seja, o Vasco já gastou uns 20 milha nele, ele precisa de mais 36 para contratar. O Pedrinho falou que queria, mas agora eu duvido que queira. Então é muito dinheiro sendo gasto para quem diz que não tem 850 mil de salário. Ou seja, até agora já recebeu 10 milhões no Vasco. Não tem dinheiro, gente. Não tem. Pô, isso é balela. Aí vem o Robert Renan.
que ele veio por empréstimo, tem um salário alto, e 50 milhões é o custo dele, o Vasco falou que ia pagar. Gente, 50 milhões não foi o Léo Ortiz pro Flamengo, não deve ter sido o Léo Pereira, não foi o Gustavo Gomes pro Palmeiras. 50 milhões do zagueiro, não é o que o Barbosa foi pro Palmeiras agora. 50 milhões é muita coisa pro time que diz que não tem, gente. O Robertinho não pode ser que no futuro seja muito bom, mas não é o momento para isso. 2 xerifes hoje na zaga, o Vasco não sofria tantos gols, gente. Não sofreria, isso é um fato. Eu sou contra esse tipo de contratação no momento atual. Porque nós não podemos pensar em uma revenda, tudo ser uma revenda, quando a gente sequer tem algo. Você pensa em revenda quando você, por exemplo, tem um Flamengo que tem um ataque bilionário, vai contratando jogadores mais jovens, porque eles podem, sim, virar jogadores até melhores dos que tem atualmente, porém, entretanto, todavia, já tem os que tem atualmente. Então, se não der certo, você revende, vai ter um valor, e mantém os que tem agora. Entendeu? É assim que vai sobressaindo. Você já tem uma posição certa e contrata, por exemplo, nós tínhamos o Verratti. Era o momento de contratar um centroavante mais jovem. Acho que a 7 fez certo com o Cleiton. Inclusive, ele se mostrou um jogador bom depois que saiu do Vasco e antes do Vasco. Então, talvez o problema seja nosso na época. Talvez não, mas deu para revender, para contratar outro. E não foi feito isso. Faltou. Podia vir alguém da base, Ryan, aí tá bom. Tá vendo? Tá vendo como o Ryan teve espaço? Por que o Ryan teve espaço? Porque tínhamos um Verratti. Aí deu para revezar esses pontos. No começo até o próprio Pedro Raul. O problema é que o Pedro Raul era tão ruim que não deu para ele pegar esse peso. Esse que era o grande problema. E o peso teve que ir pro Ryan. Deu um problema nele nessa época por causa disso. E aí veio o Thiago Mendes, que apesar de ter demorado para deslanchar, assim como promessa sul-americana, tem um tipo de contratação que eu gosto. Oportunidade de mercado que não tem valor pago. Eu gosto desse tipo de contratação. E o Matheus França, que custou 1 milhão, acho que eu fiz o Vasco por 12 milhões só de salário. 1 milhão por mês, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo, pô. Isso não tem condição de ser feito. Olha o salário para quem diz que não tem dinheiro. Tem dinheiro, só é mal gasto. 1 milhão de salários são os grandes jogadores do Brasil. Tudo bem que está sendo cada vez mais banalizado, está sendo cada vez mais banalizado. Mas ainda assim tem muitos craques no Brasil que recebem salário. E o Vasco está banalizando isso também, depois dizendo que não tem dinheiro. Como não tem? Bom, aí vamos já folha que diminuiu, virou 15,7 milhões ao ano, sendo que foi 15,7 milhões ao mês, 188 milhões por ano de folha salarial. Isso já foi orçamento do Vasco 10 anos atrás, no ano inteiro. Com departamento, vira 18 milhões. Ou seja, 216 milhões por ano. O que já foi também nosso orçamento máximo. Gente, o departamento de futebol do Vasco, não tô falando de treinador, tá? É só departamento. Sendo 2 milhões e meio, tem alguma coisa sendo muito mal explica e não explicada. De onde vem esse dinheiro? 2 milhões e meio no ano de 2025 foi o departamento de futebol. Quem está recebendo esse salário? Porque até a gente sabe o Pedrinho entupiu de amigos dele, como o Felipe, que não tem explicação. Porque na hora de demitir todos os treinadores, demite. Mas na hora de tomar a maior goleada da história por Porto Cabelo em Sul-Americano, não demite. Na hora de ter 4 jogos, 3 derrotas, o Álvaro Pacheco foi considerado o pior treinador da história. E o Felipe? O que ele tá fazendo lá? Porque era treinador, aí virou vice-diretor, aí virou diretor, aí virou diretor de base, sempre tocando de um lado pro outro. Essa política associativa é perigosa. E o que está sendo feito para isso? Cadê ele? Porque a profissão dele, na teoria agora, é para ser um apaziguador entre treinador, direção e jogadores. Só que os jogadores ele não é querido. Os treinadores mal falam dele. Qual é a profissão dele? Porque se a gente está falando que todos os treinadores até agora, todos, as notícias foram essas, tiveram problema com o elenco, essa não era exatamente a função dele. O que está sendo feito? Quem está recebendo o salário? O Pedrinho nunca fala. Quando fala é pra falar da torcida, que ele tá sendo ameaçado e que ele ama muito o clube. Mas nunca fala, nunca tem uma transparência no Vasco. Os balanços demoram pra sair. A transparência é zero e a torcida não cobra. Se a torcida não cobra, a transparência continua sendo zero. Porque eles só devem a torcida. Só. Mais ninguém. Eles só devem a gente. Porque sem a gente, o Vasco já sabe quanto lucro por ano? Zero. Mas a torcida não faz seu papel. Não está fazendo. Eu estou aqui tentando fazer o meu. E chegamos no valor que eu quero falar de valores gastos por ano em contratação para quem não tem dinheiro. Eu não vou nem falar sobre a folha salarial do Vasco, que nunca deixou de estar entre o top 10 do Brasil, já chegou até top 5 em 2024. O Vasco foi o 11º que mais gastou em contratações, e o Corinthians gastou menos que a gente. Mas não só terminou na nossa frente no Brasileirão, como ganhou a Copa do Brasil em cima da gente. E aí é o coitadismo, o Vasco realmente que não tem dinheiro, o Corinthians tem. Porque o Corinthians gasta milhões e tá com fair play, tudo bem. Mas gastou menos que a gente. O Mirassol gastou 6,2 milhões no ano inteiro. Isso não comprava o Jean David. E ficou no G4. Acerto no futebol que o Pedrinho tanto cobrava. São Paulo ficou em 8º. Sabe quanto o São Paulo gastou no transferências inteiras? 0. 0 reais. Não gastou. O São Paulo tá sem dinheiro. Isso sim é você pensar em vou ser responsável com as próprias gestões futuras. Não dá para montar elencos, tudo bem. Não dá para montar elencos milionários. Ninguém quer competir com o Flamengo e o Palmeiras agora. Agora. Mas cadê isso? Cadê a eficiência? Cadê o profissionalismo tanto cobrado pelo Pedrinho?
Eu não vi nessa gestão em 3 anos. A gestão vai acabar agora, a cobrança foi zero, a oposição foi zero, São Januário, zero, e futebol mesmo, zero também. Aí eu fui buscar novamente os jogadores que mais atuaram pelo Vasco em 2025. Nós temos, obviamente, fora o Léo Jardim, que é da 777, nós temos João Vitor, da 777, nós temos Lucas Piton, da 777, o Verrete, da 777, o PH, da 777, o Gumora, da 777, vem o Coutinho, que foi do Pedrinho, mas o Coutinho se implorou para vir. Eu tô falando de contratações dele mesmo. Aí temos o Ryan, da 777, tivemos o Tietê e Lucas Freitas e Nuno Moreira, aí sim, do Pedrinho. Desses, Nuno Moreira foi bem, Lucas Freitas era péssimo, o Tietê tá sendo horrível. O Jair também veio da 777, logo depois, o Matheus Carvalho, da 777, o Paulinho Paula, da 777, a Manos Gustavo, da base, o Paia, da 777, o Puma Rodrigues, da 777. É uma condição que, gente, são 3 anos já de gestão. Você não ter conseguido montar uma base de time titular, uma base de time reserva também, é muito complicado. É muito complicado. Porque se montasse pelo menos reservas excelentes, tudo bem. Mas as contratações estão vindo, torrando dinheiro, não servindo para absolutamente nada. Eu não vejo essa força de, pô, vou melhorar agora, coisas vão ser feitas. O Vasco tomava pavor a pavor a Sul-Americana, que foi demitido, o diretor, que ele contratou. Aí depois o outro diretor, que ele contratou, o Felipe continua. A minha amizade se mantém. Pô, isso não existe, gente. Com todo respeito, isso não existe. Quando me falam que o Vasco chegou à final da Copa do Brasil por causa do Pedrinho, o resto é horrível no século, eu acho um absurdo vocês falarem isso, porque não tem um contexto. As pessoas não analisam o contexto. Inclusive, acho que a gente podia ter ganhado essa Copa do Brasil, só que o Pedrinho preferiu insistir por amizade num treinador que tinha uma vitória em 9 jogos, as outras 8 derrotas. Todo mundo sabia que ia dar merda, ia ter tempo pra treinar. Por exemplo, o Renato Gaúcho, que contrataram depois, tava sem mercado. Se contrata um treinador roupeiro como ele, eu acho que a gente ganharia, mano. Eu acho que o grande problema do Vasco nessa Copa do Brasil foi ter entrado no segundo jogo contra o Corinthians como se tivesse perdido o primeiro jogo por 3-0. As linhas lá na linha do meio campo e uma final. A final Flamengo e Palmeiras, por exemplo, de Libertadores, foi péssima. Por que foi péssima? Porque os dois times não queriam perder. Eles não colocavam o zagueiro lá na frente. Eram dois times se defendendo o tempo inteiro porque não queriam levar gol. Tanto que o gol do Flamengo, o melhor time da América do Sul, saiu de um escanteio. Uma situação hipotética. No Corinthians, aos 13 do primeiro tempo, eles fizeram um lançamento lá da área e desmantelaram toda a defesa do Vasco. Isso é falta tática. Pode culpar o Cuesta, o Léo Jardim, mas a falta foi tática, primeiramente, antes de outros jogadores falharem individualmente. Isso foi um problema também do Pedrinho. Do Pedrinho lá, do Diniz. E eu acho que uma grande sorte que a gente teve nesses anos de Copa do Brasil, que a gente não teve na Sul-Americana, por isso deu merda, foi sorteios, cara. Nós pegamos nas oitavas do CSA. Isso era obrigação de qualquer presidente passar. E depois nós pegamos 2 clássicos, que passamos os 2 nos pênaltis. Contra o Fluminense, por exemplo, a gente só passou porque ao último lance do jogo, o Ryan fez uma jogada gritante individualmente e o Verrete fez o gol. 2 jogadores que não vieram da gestão Pedrinho e foi de jogadas individuais. Porque tomamos pressão do Fluminense no segundo jogo, perdemos o segundo jogo, classificamos nos pênaltis. Então a gente tem que analisar contexto por contexto. E esse contexto não é como se fosse um salvador nessa Copa do Brasil. Até porque a gente não ganhou. E uma final, gente, parece ser muito melhor que nos outros anos. Mas eu tô te falando, vocês estão se acostumando tanto com a merda que estão levando pro Vasco pra merda junto. E aí vocês estão levando o nome do seu clube. Se a torcida não pensar grande, o time não vai ser grande nunca. Não vai voltar a ser grande. Porque nenhum clube resiste a tamanha falta de ambição. A ambição da torcida vai dizer da ambição dos resultados. Você vê do Flamengo, do Flamengo e do Palmeiras, se eles são vistos numa Copa do Brasil e ficam em quarto no Brasileiro, acaba tudo, quebram tudo. Isso não é só por causa do dinheiro, porque a torcida do Fluminense, torcida minúscula. Fluminense, como eu falei, eles nunca vão conseguir ser Flamengo e Palmeiras, porque eles não têm torcida pra isso. O Maraca, eles dá prejuízo. Mas se eles começam a perder um pouquinho e continuam no G8, a torcida tá lá cobrando muito. Eles pedem pra sair presidente, que construiu a liberta deles, falam que é horrível. É uma cobrança do Fluminense que eu vejo que a torcida tem, que é do Vasco, que é muito maior, não tem. Isso eu acho um absurdo, porque primeiro tem que ver a cobrança. O torcedor do Vasco antigamente gritava tô cansado de ser campeão em São Januário, era todos os jogos. Hoje em dia não existe mais isso, ser campeão não, tudo bem, se a gente não cair tá ótimo. Porra, tá ótimo cacete. Tá ótimo cacete. Não é porque vocês estão traumatizados com o passado que vocês não vão cobrar o futuro. O futuro e o presente tem que ser cobrados, porque se a gente cobra o presente, a gente tem um futuro melhor. A gente não pode esperar que tudo aconteça e que tem alguém que ama o Vasco que está representando, não. Ninguém te representa, meu amigo. Coloque isso na sua cabeça. Ninguém te representa. Porque quando você senta na cadeira, você tem interesses, você tem amigos, você tem cobrança e ninguém te representa. Só você se representa. Então, se você não for uma força da sua própria representação, acabou. E eu tô tentando ser isso. Enfim, finalmente eu achei que a gente teria montado uma boa base 25. Nós tínhamos o Coutinho, o Ryan, o Verrete, confiávamos nos laterais. A zaga parecia ser boa, depois a gente viu que era uma merda igual as outras. O meio-campo tinha o Coutinho, enfim, tinha o Barros vindo da base, o Thiago Mendes começando a jogar bola. E aí nós investimos mais de 100 milhões na primeira janela, deixando tudo nas mãos de um treinador que já estava demitido. Como você deixa uma janela inteira nas mãos de um treinador, é óbvio que vai vir o próximo e não vai gostar disso.
Porra, tem um diretor pra quê se você vai deixar a janela nas mãos dos treinadores? Aí com mais de 100 milhões da primeira janela, contratou o Johan Rojas pra ser o reserva do Coutinho. O Coutinho sai, dão uma 10 pra ele, um absurdo completo, legalizado. Ele era o reserva agora no México, pode ter potencial. Mas como eu falei, você vai ver o potencial do jogador quando ele entra como reserva, quando ele não tem essa pressão de ser o 10 do time. Que isso do Vasco, porra, do Dinamite. Vai dar 10 pra ele. Aí vem o Saldívia, que o Diniz assistiu. O cara não era... Cara, a torcida do Colo-Colo não gostava dele. Futebol chileno. Cara, eu tô com o joelho rompido, eu jogava no futebol chileno, pô. Aí vamos lá. Cuiabá, excelente contratação. Mas jogou esse ano? Não jogou. Mas eu acho uma boa contratação, uma oportunidade de mercado, apesar de ter gastado dinheiro pra cacete. Porque já tínhamos o Piton, enfim, tem aquela coisa que eu falei, já tem um titular, dá pra contratar uma reserva. Mas torrou todo o dinheiro num jogador que era pra vir pra decidir jogos, centroavante que a gente perdeu, meio campo que a gente perdeu. Enfim, aí vamos lá, Brenner e Spinelli. Um dinheiro gasto horrível neles para substituir quem? Verratti e Coutinho, que fizeram 50 gols no ano passado. Aí você quer Brenner e Spinelli. Que o Spinelli teve uma boa temporada boa na carreira, uma no futebol equatoriano, as outras foram detestáveis, e o Brenner, a última temporada boa, foi em 2020 pelo São Paulo na pandemia. Ou seja, se os dois repetissem a melhor temporada da carreira deles, que eles nunca mais conseguiram repetir, ainda assim não seria reposição à altura para Ryan e Verratti. Que tipo de contratação é essa, gente? São ridículas. São ridículos. Aí gasta outro dinheiro em Mário Nestroza. Sendo que o nosso ponta era Andrés Gomes e o outro, a vaga, não estava bom. Então você contrata um jogador que muito dinheiro gastando na janela, como ponta jovem, sendo que você não tem uma base titular experiente boa. É óbvio que o peso vai ficar todo pra cima dele. Nestroza, por outro lado, que muita gente gostava, por quê? Porque muitos times queriam. Porque eu fui ver os jogos dele e tinha 16 gols na carreira e tive vir pro Vasco. Ah, o John Arias, quando veio pro Fluminense, tava assim, mas o Fluminense estava constante lá em cima. Eles podiam fazer esse tipo de apostas, porque você já tinha uma coisa constante em cima, já tinha um Keno lá pelo lado deles, eles já tinham esse tipo de jogadores, esse tipo de contratações que ele faz no Brasil, o Vasco deveria fazer também. Deveria, mas não fez. Aí, rapaziada, a gente chega no último ano de gestão do Pedrinho, com um elenco inferior ao que era no final de 24. Essa é verdade, 3 anos de mandato o time piorou. Vamos lá, Adson voltou a ser titular, que lá da 77 já não era titular lá. Voltou a ser titular agora porque a gente não conseguiu pontas em 3 anos titulares. Aí a gente voltou a não ter pontas. Vamos lá. O único jogador confiável é o Thiago Mendes. O único jogador confiável do Vasco é o Thiago Mendes. Em 3 anos de gestão, tem um jogador que a gente confia nos titulares. 3 anos de mandato. 3 anos. Mais de 100 milhões foram gastos, juntando as 3 janelas, provavelmente 300 milhões. Não temos uma dupla de zaga consistente. Uma dupla de zaga, gente. Se você contratar, sei lá, um zagueiro xerife de 30 anos, você às vezes consegue um xerife. Você não conseguiu uma dupla de zaga em 3 anos. Não teve um zagueiro eficiente em 3 anos que a gente tivesse dúvidas. Um só. Não teve um meia que se consolidou, porque o Coutinho saiu e ficou o Rojas. Ou seja, hoje a gente não tem meias. Centroavante, depois que o Verratti saiu. Durante os 3 anos, não conseguiu um reserva algum pro Verratti. Teve o DVD no máximo, que também não foi ele. Fora 77. Mesmo assim, eu não acho um excelente. Aí teve Brenner e Spinelli. Em 3 anos, 2 centroavantes. Não teve um centroavante, ou seja, a gente joga sem centroavante porque eles não servem. Fica revezando entre os dois, de vez sem nenhum. Parece 2013, só que em vez dos goleiros é o centroavante. Em 3 anos de gestão, não conseguiu um centroavante confiável. Do outro lado, já não tem Nuno mais. Então a única contratação que tinha sido assertiva, não é mais, porque é cansado, não se adaptou ao futebol brasileiro. O banco, quando a partida se arrasta, o que entra? DVD, da 77, Pumita, da 77, que joga como lateral, ponta, o que precisar, mas não foi ele que trouxe também. O Gumora até hoje entra quando precisa de volante, é o seguro, é o cara que segura e entrega jogos. Também não foi ele que trouxe. Finalmente, em 2025, eu achei que a gente ia ter uma base assim renovada, mas não teve. Perdemos tudo que foi renovado e 90% não veio dele, pô. Sinceramente, a nota futebolística que eu consigo dar pro Pedrinho, sendo otimista, é 4. Nesses 3 anos de gestão, é 4. Sendo muito otimista. Ah, mas nós tivemos classificações para semi e para final de... Pô, gente, com todo respeito, acabei de demonstrar que isso teve pouca influência dele. Podemos falar sobre bastidores, que ele limpou os bastidores, que melhorou, porque o time estava pesado e não sei o quê. Tudo bem, mas era para ter sido mais. Pode ter reforçado. Em 3 anos acumulamos vexames de Sul-Americana e não conseguimos uma classificação para Libertadores em 3 anos. Se vocês vierem falar sobre, não caímos, pelo amor de Deus, desliga o vídeo e me dá um follow aí. A constância foi tudo que Pedrinho prometeu neste clube. E a constância não se teve no Vasco em momento algum nessa gestão. O Vasco continua desde 95 sem eliminar times grandes e mata-mata de Copa do Brasil. O Vasco continua sem ir para Liberta desde 2018. O Vasco continua sem nenhum título grande. Só que a diferença agora é, Pedrinho já é o presidente que mais gastou dinheiro em todas as gestões do Vasco. Nada, não conseguiu montar uma zaga titular, um ataque titular, um meio titular, laterais titulares, não conseguiu montar nada, nem goleiro titular, porque é o mesmo da 77. O que foi feito nessa gestão até agora? Futebolisticamente falando. Foi realmente uma mixaria que foi feito com o Ryan, uma mixaria legalizada, a torcida não cobrou em nada por isso, gente, 25 milhões de euros. Ah, mas o jogador quer sair, mas é uma oportunidade. E o Vasco, onde é que fica nessa situação? Vocês acham que em outros clubes isso acontece?
Porque falar muito que o Vasco precisa de dinheiro é muito fácil. Porque nesse mesmo ano, vamos lá, romperam com a Betfair. O único patrocinador master que teve 3 anos de gestão foi a Betfair. Quem trouxe foi o Júlio Brandt, que era cerca de 47 milhões de euros fixos, de reais, quem dera euros, podendo chegar a 70 milhões de reais fixos. Podendo chegar. Aí o Sporting Bet, na teoria, ofereceu 50 milhões pro Vasco por ano, mas ele recusou, porque era muito pouco, era mesmo o valor da Betfair. E aí, até agora, tá sem patrocinador master. Então, precisava de dinheiro com o Raião, por quê? Porque o patrocinador master, que é uma contratação, que é o valor total, quase uma folha salarial de meio do ano. O patrocinador master, que é o dinheiro que o Vasco precisava, que é o dinheiro que, na teoria, ele pediu para outro empréstimo, que o Vasco ia pedir outro empréstimo. Não conseguiram por incompetência, não conseguiram um patrocinador master até agora. E aí agora estão dizendo que vão fechar com a mesma Sporting Bet, com eles pagando menos, porque perderam muito tempo e não conseguiram outro melhor. Ou seja, eles já acusaram por 50 milhões e agora até o final do ano a gente pode receber cerca de 25 milhões da Sporting Bet, o que é um valor absurdo. A Ponte Preta deve receber isso, para vocês terem noção. O Mirassol deve receber isso. Só que o torcedor do Vasco está se acostumando como se o Vasco fosse esses clubes. Era para ter dando pressão absurda para conquista de novas receitas. Porque é muito fácil você falar, estamos falidos, vamos precisar vender, se você é o responsável, você é um dos responsáveis por estar falido e precisar vender. Porque é muito fácil você falar Eurico, 777, Campelo, todos esses tinham uma situação no Vasco que eu já expliquei para vocês. O Vasco tinha antigamente que pagar penhora, tinha que pagar 20% dos seus valores para dívidas e não tem mais isso. O seu dinheiro não vai ser penhorado agora por causa da RJ. Então você pode gastar tudo que recebeu por um ano. O que é que isso é bom na RJ? Eu vou explicar para vocês. Porque durante 2 anos, durante essa formulação da RJ, todo o dinheiro que entra, você pode montar uma base de time para depois você ir pagando as suas dívidas, porque já há a base de time para isso. Então você pode contratar com menos pressão. Você pode contratar com menos aquela coisa de, porra, se eu não contratar, vou cair, porque não tem um time base. Então você pode ajeitar pontas. Pô, nós estamos com. Vamos supor que o Verratti ainda estivesse no auge. Nós estamos com um centroavante aqui. Mas, pô, ele tá ficando velho. Que tal a gente gastar nosso dinheiro agora, uma bala, com uma promessa para centroavante? Para quando o Verratti sair, a gente já tem isso. Vocês estão entendendo como o profissionalismo é feito? E como o profissionalismo não foi feito no Vasco, em momento algum? Porque nós temos uma base agora de zagueiros. Precisamos gastar com dinheiros. Com zagueiros, mas estamos com pouco dinheiro. Então vamos gastar com o meio campo que a gente perdeu agora? Porra, a gente tá com pouco dinheiro. Então vamos gastar com o centroavante. Mas, cara, o centroavante é muito caro, a gente tá com pouco dinheiro. Já sei, vamos gastar com a lateral, a gente tá perdendo os nossos. Mas a gente tá com pouco dinheiro. Pra tudo. Tudo que for feito. Por quê? Porque durante esse tempo todo, o Vasco não aproveitou em nada o fato de estar em recuperação judicial. Vamos precisar contratar tudo. Arrisco a dizer que o time está inferior. Não, arrisco não. O time está inferior a antes da gente ter uma recuperação judicial. E a cobrança para isso é zero. E aí temos outra conquista de valores. Nike é um ponto a ser muito elogiado na gestão. Eu arrisco a dizer que na captação financeira foi o melhor acerto da gestão, porque durante esse século o Vasco perdeu muito dinheiro com contratos ridículos. Capa pagando 600 mil por ano? Isso é um absurdo. Ah, mas vai ganhar em royalties. Pô, a gente ganha em royalties com a nossa marca VG, que foi feita pro Vasco, acho que no ano de 21, por aí. Uma das coisas boas que eu falo da gestão do Salgado, se pá, a única, inclusive, para mim, uma gestão péssima, foi o marketing. O marketing do Vasco era muito bom, hoje eu acho muito ruim, não tem capitanias, não tem encontros com torcedores off-Rio, porque isso é uma coisa que você ganha na hora, porque você ganha com dinheiro, o torcedor off-Rio vai se aproximar do Vasco, você vai ganhar com bilheteria. Acho que o Carioca todo deveria ser usado para isso. Além disso, você ganha vendas, porque eles vão comprar mais nas lojas, cria novos torcedores. Quando você cria novos torcedores, esse torcedor, no mundo empresarial, você costuma dizer que uma venda é uma venda para sempre. Então, um cara que você vendeu bem hoje, uma cueca para ele, por exemplo, vamos supor que você dá Lupo, ele vai querer comprar com você uma camisa, se você depois for vender uma camisa, vai querer comprar cueca só com você, e no Vasco é a mesma coisa. Quando você cria um torcedor, quando você cria uma identidade, às vezes você vai lá pro cu do Maranhão e você conhece um torcedorzinho de 5 anos que é Vasco por causa do pai, mas ele não tem mais motivo para ser do Vasco. Então, às vezes, um abraço de um ídolo, uma visita do Vasco, um jogo, que o Vasco pode ter perdido, mas o futebol é emoção. Você mexer com a emoção da pessoa, você vai fazer com que ela fique para sempre. E isso é uma venda que você consegue para sempre. O Vasco não tem mais essa aproximação, esse marketing, está muito afastado, falta de transparência. Ídolos nós perdemos, o Coutinho podia ser um grande ídolo para os moleques. O Verratti nós não aproveitamos tanto. O próprio Pikachu, há poucos anos atrás, não foi tão aproveitado, porque essas coisas vai se criando um vínculo. E esse vínculo é muito importante no futuro marketing, porque esse é o dinheiro que traz para o resto da sua vida e o Vasco não está construindo esses laços. Isso no marketing é uma coisa também que eu tenho que criticar, mas a Nike é uma coisa que eu tenho muito a elogiar. Aqui as informações sobre a Nike, né, pelo GE, ele foi firmado por 7 anos, com validade até 2032. É a Nike, gente. Ela não vai ser superada em 7 anos aqui, seleção brasileira Nike. Então, se a Nike quiser vitalício, eu assinaria vitalício. O montante total estimado do negócio gira em torno de 200 milhões, 250 milhões por 7 anos. Eu acho um excelente valor. É o valor fixo anual. O clube recebe em média 35 milhões por ano, muito bom. Quase o patrocinador master, mas só pelo espaço da camisa de marca esportiva. Eu acho um bom valor, tá? Muito a ser elogiado essa negociação.
O contrato anterior com a capa, olha, 600 mil fixos anuais, uma vergonha histórica, e o Vasco tem direito a uma porcentagem sobre a venda de camisa produzida. Então muita gente acha que, por exemplo, você comprou 300, 400 reais numa camisa do Vasco. 90% vai sim para Nike, gente. 90% vai sim. Mas é muito bom você comprar porque essas lojas pagam royalties pro Vasco mensal. Além do royalty mensal, eles ainda pagam 30%, eu acho. Existe um certo valor que eles pagam pro Vasco, não é 30%, estou completamente equivocado nisso. Mas deve ser uns 5% ao Vasco. Além disso, a Nike também vai pagar esse royalty. Então é um valor que chega ao Vasco, que não chega perto do que chega a Nike, mas a Nike já nos dá um valor fixo, e esse valor fixo é aumentado. Eu vi que sobre licenciatura o Vasco ganhou uns 20 milhões no ano passado, que é um valor muito grande, porque além disso nós temos venda de ingressos, os venda de copos, por exemplo, que o Vasco vende, o valor eu acho que vai todo pro Vasco. Não é só camisas que se vende, as camisas dão valor, além do valor de marketing, que é, por exemplo, você compra uma camisa e você vê camisas do Vasco na rua. No marketing, quando você vai vendo muitas coisas na rua, na cabeça, por exemplo, para pessoas que não são do futebol, não são fanáticas, isso acaba marcando na cabeça delas, isso acaba ficando. Isso é muito que aconteceu com o flamenguismo, que para mim é o maior case de marketing da história do Brasil. Você vê que muitas meninas, tô sendo machista aqui, puta merda, acabam não se aproximaram muito do futebol, até pela cultura machista que a gente tem. Então, quando elas vão vendo muito Flamengo na rua, é uma coisa mais normal, elas se aproximam mais dele. Umas pessoas homens que não gostam de futebol, se aproximam mais dele. O Vasco sendo muito usado, acho que o Cazé, por exemplo, ajudou muito nisso, no crescimento do Vasco, porque quando você é muito falado numa coisa, se torna mais normal, e os jovens, por exemplo, querem seguir tendências. E isso é uma tendência a ser seguida, por exemplo, Nike. Todo mundo vai querer usar Nike. O Vasco lança uma camisa da Nike, coisa boa. Quantos amigos que você não conhece que não são do futebol? Eu tenho vários. Que chegam pra você e falam, porra, não gosto do Vasco, mas essa camisa braga é pra caralho. Eu vi muita gente falando isso na camisa LGBT. Abraçou um povo que não é tão abraçado. E acabou usando muito essa camisa. E acaba sendo normalizado. É um fenômeno do marketing que vai traz torcedores que você não vê. Traz valor de marketing. E o valor de marketing nem sempre é o valor financeiro. Mas é um valor. Além disso, claramente, a Nike também tem gatilhos sobre bônus para classificações, para títulos, é óbvio, né? Você, por exemplo, depois de anos, por exemplo, o Vasco finalmente é campeão ou entra numa Libertadores. É a Nike que tá lá, a Nike que fica. Por exemplo, se vocês forem agora, eu te fazer uma pergunta para você, vascaíno fanático que tá assistindo. Qual é a marca esportiva que é mais associada ao Vasco? Você vai, sem dúvidas nenhuma, falar capa. Por quê? Porque a capa esteve no nosso momento de glória. Quem não viu o Juninho Pernambucano vai ter uma grande falta gloriosa com uma camisa da capa aqui nos lados, naquela camisa de manga longa. Todo mundo vai lembrar disso. O Ace, a marca lá, eu nem sei o que é isso, cara, mas eu vi o Romário usando, então fica na minha memória. Títulos marcam gerações que marcam o quê? As marcas esportivas. Isso pra Nike é o que eu falei, vai ficar pra sempre na memória. Eu já comprei tanta coisa da capa, não porque ela tava no Vasco, antes de vir pro Vasco, mas porque eu tinha uma memória afetiva com ela. Essa memória afetiva vende pra sempre. É como eu falei pra vocês. Uma venda é uma venda pra sempre. Então, obviamente, sempre vai ter gatilho sobre títulos. Só que é isso, novamente, sobre pontos de gestão que eu discordo sobre financeiramente falando, é a questão de Maraca e São Januário. É uma coisa que eu vou elogiar até a própria 777. O Maraca é do estado do Rio de Janeiro. Então, a dupla, os irmãos siameses, podem até falar que o Vasco não vai jogar. Pode sim ter uma ruptura, uma venda, um problema, um caos nisso. Mas se o Vasco entrar na justiça, vai jogar. E a 77 brigava muito pro Maraca, coisa que o Campelo faltou fazer, o Eurico faltou fazer, a gente paga até hoje, só que o Pedrinho continua pagando. Eu tô cansado de pagar pelos erros dos outros, sem alguém fazer coisa diferente. Nisso eles tentaram fazer. E tentaram chegar e conseguiram fazer. Quantas vezes a gente veio jogar, olha, na própria Série B, eu lembro de Vasco Esporte, que eu fui, Maraca lotado, acho que era uma segunda-feira, um horário terrível. Eu lembro de Vasco e Cruzeiro, pra mim, uma das melhores bancadas do Maraca que eu vi, quem tava lá, gol do Getúlio, sabe do que eu tô falando. Eu lembro de vários jogos que a gente simplesmente falava, cara, a gente vai jogar, acabou. Entra no processo, ganha o processo. O jurídico do Vasco hoje é até melhor que na 77 ganharia, só que na teoria o Pedrinho fez um acordo com os irmãos siameses para jogar mais no Maraca. E cadê esse acordo? Porque eles sabem que teriam 4 jogos ao ano. Só que se os 4 jogos ao ano forem os clássicos, que a gente simplesmente vai ter bilheteria mais em clássico, isso não é acordo nenhum. Porque a gente sempre jogou os clássicos no Maraca. Isso não é acordo nenhum. Porra, a gente vai ter bilheteria e estacionamento. Caralho! Você tá sendo tratado como uma visita de luxo. E o Vasco, de forma alguma, pode ser uma visita de luxo no Maracanã. Isso é ridículo o que foi feito, simplesmente para não brigar com os irmãos siameses. É ridículo o que foi feito. Januário. Que agora vou concentrar na reforma. 3 anos e mais um presidente não fez nada. Não fez nada. A promessa foi feita. O Vasco nunca vai entrar no século XXI com o São Januário. Você pode ter memória efetiva que for do estádio. Nós não temos lucro de 1 milhão por jogo. A gente joga o Botafogo, às vezes sem lucro marca a gente. O Flamengo joga no Maracanã, consegue lucro de 10 milhões. Joga uma Libertadores, o preço aumenta. Joga uma Copa do Brasil, por exemplo, que o Vasco jogasse. Se tivesse jogado ano passado, nas classificações que a gente teve em Maracanã, gente, obviamente jogou contra o Fluminense, mas eu tô falando de clássicos nossos. Joga contra um CSA. Agora, Independente Medellín, que a gente vai enfrentar, joga no Maracanã, a gente consegue uns 5 milhões a mais por ano, a mais por jogo.
E isso, ao longo do ano, faz uma grande diferença para um time que se diz falido, que eu já provei para vocês que não tá. Mas está faltando muito isso. O São Januário era para ser a prioridade máxima do Vasco. O Vasco precisa entrar no século XXI, o estádio é o principal disso. A gente pode manter as nossas raízes, mas já era para ter começado há muito tempo. Segundo as informações que eu mesmo time, o Vasco perdeu o timing de vender o nosso potencial construtivo e agora perdeu. Muita gente não quer comprar. E estava nas mãos da diretoria na época. Se está nas mãos da diretoria, temos que cobrar eles. Ah, mas porque aconteceu sei lá o quê? Está nas mãos dele e eles que resolvam. Nos prometeram uma reforma e a reforma tem que ser feita. Na próxima. O Pedrinho agora falou que disseram, né, que ele falou, saiu um GE, que nos próximos anos ele vai se concentrar nisso. Tá. Então, nesses 3 anos, nada foi feito também nisso. É um absurdo. Então, eu vou dar também para a questão financeira do Vasco uma nota 4. Porque a recuperação judicial não foi aproveitada da forma que deveria, não começou a ser pago, ou seja, em dívidas mesmo, o Vasco pagou 0 até agora, vai começar a pagar. Mas se o Pedrinho, por exemplo, não era reeleito, ele vai ser. Mas se não fosse, o próximo presidente ia ter que pagar, ele ia fazer o mesmo que ele falou que todos fizeram, que joga a dívida para frente, porque as contratações, a maioria não foi paga, era valores parcelados. O RJ, nada foi pago. O empréstimo, nada foi pago. Então tudo ele está jogando para a próxima gestão. A questão é que a próxima gestão vai ser ele. Aí ele que se vire. Tudo bem, mas quem se vira, na verdade, somos nós. Porque se não dá certo, a gente vai pagar o cu depois e vai começar a criticar. Então já começa por agora, meu amigo. Nota 4 também. Falta de patrocinador master muito grande. Ridículo. Isso aí não, não tem defesa a ser feita. 3 anos de gestão, nenhum patrocinador master. O único que conseguiu foi Júlio Brandt. Depois ele tirou esse patrocinador para conseguir outro. Não conseguiu. Jurídico do Vasco. Tenho muito a elogiar. O melhor jurídico que eu vi do Vasco. O Vasco sempre foi muito bom nisso. É o melhor jurídico que tem no Brasil hoje, eu considero do Vasco. O CT eu tenho muito a elogiar o Pedrinho. Aí tá uma coisa que eu tenho muito a falar. O CT do Vasco, mesmo que não foi gasto valores exorbitantes, é uma coisa que entra pro século XXI. Eu vi uma coisa que eu nunca pensei em ver na minha vida. Alguma seleção mais pequena dessas foi treinar São Januário. Um jornalista no Twitter falou: olha que CT bom, o nível do Brasil é muito diferente. Olha como é um CT de um clube grande deles. Mostrou o Vasco. Por quê? Porque tem coisas que não são muito caras, mas, cara, você olhando já traz uma nova perspectiva. Eu vou até trazer aqui as imagens do CT do Vasco. Não vou não, gente. Não vou trazer não, porque eles vão derrubar meu vídeo como já derrubaram. Mas enfim, nós temos imagens do CT do Vasco que, assim, são maravilhosas. Vou trazer até fotos para vocês. Fotos eu posso trazer. E isso é um avanço que deve da gestão que nenhuma outra teve. Não vou falar nenhuma outra, porque o Campelo pelo menos teve o start inicial, que foi extremamente importante. Depois do start inicial teve alguma coisa? Não teve nada. Foi a torcida que pagou? Foi, mas a ideia foi dele. Se a ideia foi dele e deu certo, tudo certo. Mas o Pedrinho melhorou uma coisa visível que precisava ser melhorada. Os jogadores vão para cá, eles vão querer treinar no bom e no melhor. Infelizmente, a gente tem que fazer sobre a localidade, os problemas que eles passam com isso. Mas, assim, essas mudanças no CT foram muito boas. Aplausos. Acho que realmente a gestão melhorou muito nisso. Em questão de reforma de CT e tudo, vou dar uma nota 8 para eles. Não posso dar um 9 nem um 10, porque não teve uma reforma total que a gente precisava. E nem porque eu acho que um 10 vai ser quando comprarem outro terreno e fizer outro lugar e deixar esse CT para, talvez, outros esportes olímpicos. Talvez para base. Nesse momento eu vou dar um 10, mas um 8 com certeza eu daria para gestão. Esportes fora do futebol, eu vou ter que criticar a rapaziada pelo seguinte: o que fizeram com o basquete do Vasco eu achei terrível. Primeiro que o Ortega estava fazendo um trabalho excelente no basquete do futebol. O Vasco tava, do basquete do futebol. No basquete, o Vasco estava sendo muito respeitado pelo Ortega. Ele estava trazendo do zero, com dinheiro do bolso dele, simplesmente por amor. Assim como o Pedrinho diz que fez, e tiraram ele. Ele teve briga com o pessoal, diz ele que do Cassiano, e simplesmente tiraram ele. Assim que tiraram ele, o basquete faliu, ficou em último, foi rebaixado. Em cima do Flamengo, foi rebaixado, uma vergonha histórica. E a gente estava disputando de igual para igual com os outros times nos outros anos. Sem o Ortega e a R10 Score, o patrocínio, montou uma equipe da NBB, ninguém sabe como. O Vasco não realizou pré-temporada. O elenco foi anunciado tardiamente, apenas em outubro de 2025. Representou-se a poucos dias do início do torneio. Desistiu de alguns torneios, né? Que solicitou exclusão e não disputou o torneio de abertura do NBB. Na Sul-Americana, foi eliminado precocemente com 2 derrotas. Enfim, foi o pior início da história do Vasco no basquete. O Escrumatismo perdeu seus 12 primeiros jogos de formas consecutivas no Campeonato Nacional. Conquistou a primeira derrota apenas em dezembro de 25. Em janeiro de 26, o treinador Léo Figueiredo, o grande treinador, muito conhecido no mundo do basquete, também saiu. Enfim, no meio da competição ainda. E aí tentou reformular o elenco trazendo os americanos Lama Morgan e Lamont Bearden. Mas sem sucesso, o rebaixamento foi inédito, a queda consumada. E em abril de 2026, depois de passar quase todo o torneio lanterna, com 5 vitórias e 37 jogos, o Vasco teve seu rebaixamento decretado depois de perder o clássico para o Flamengo, que torna pior ainda, e a equipe caiu para a divisão inferior do lado do basquete. Bom, e acabou. O futsal.
tá sendo muito criticado, até porque eu tava lá quando a gente foi eliminado pro Corinthians de forma vexaminosa, mas eu vou falar pra vocês que nem sempre o quesito esportivo é dessa forma analisado. O futebol não existia, tá existindo, estamos se federando agora nas ligas, estamos tendo respeito de volta. Eu acho que o futsal tá num bom caminho. Tá num caminho que eu vejo linear. Contratamos alguns craques, como o Raul Rocha. Eu vi o jogo, eu acho que o Vasco, como partiu do zero, como eu falei pra vocês, montar uma base do zero é muito difícil. Acho que o futebol tá indo pelo bom caminho. E o futebol feminino também. A maior queixa, eu até escrevi para vocês aqui, a maior queixa histórica do futebol feminino no clube era a falta de infraestrutura e a constante mudança de locais de treino. As meninas tinham treino em São Januário, aí iam para Caxias, aí iam para sei lá onde. Isso é um problema para o futebol feminino que também tem que ser muito melhorado. É o Vasco, gente. Tá levando a camisa do Vasco, é o Vasco. E tem que ser respeitado. Em março de 26, a diretoria resolveu o problema, ao assinar uma parceria estratégica com a Casa dos Marinheiros. O local passou a servir como CT unificado do futebol feminino, né? Abriga o elenco profissional e as categorias de base no mesmo espaço. Eu acho difícil o Vasco hoje não ter recursos para trazer categorias de base do feminino em um lugar e o profissional para o outro. Inclusive, como não tem recursos, é muito bom olhar o profissional e o de base por perto, porque vai que a gente consegue uma craque da base e já coloca no profissional, como vem acontecendo, inclusive. A estrutura disponibiliza aqui para vocês que eu trouxe um campo de futebol oficial, academia moderna e um refeitório para as meninas também, eliminando os desgastantes deslocamentos que as atletas faziam entre Deodoro, Caxias e São Januário. E uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês também, que a Casa dos Marinheiros foi exatamente o local onde a Rainha Marta realizou seus primeiros testes pelo Vasco no início da carreira dela, né? Porque a Grande Marta veio do Vasco, tá vendo? Grande Marta veio do Vasco, Falcão jogou aqui, o Pelé se desvascaíno, e o mais de todos, Roberto Dinamite é nossa, né? Enfim, voltaram a mandar jogos em São Januário, que era uma coisa que as meninas queriam muito. Inclusive, os jogos são quase de graça, alguns são de graça para vocês irem. Eu aconselho muito vocês a irem ver o futebol feminino, porque, como eu falei, é São Januário, vocês já estão acostumados, é um valor mais baixo, vocês estão vivendo o Vasco. O Vasco tem que ser vivido de todas as formas, como diz minha amiga Luana Landi também. Não conseguiu ir para a Série A, é verdade, mas atualmente está conseguindo, está indo bem na Brasileirão Série A2, subiu da Série A3, agora está na Série A2, e eu acho que nós vamos voltar para a Série A, e é um processo. Eu acho que o processo está sendo conduzido da melhor forma. Então eu vou dar nota 6,5. Está indo. Não vai ser mais alto por causa do basquete, que foi desastroso. E o basquete, para mim, é o segundo esporte mais importante dos esportes olímpicos. Eu acho que é primeiro futebol, depois basquete. Então, mais uma nota 6,5, porque eu acho que está no caminho. Talvez nos próximos 3 anos de gestão já esteja consolidado. Esse é o que eu espero para os esportes olímpicos. E aí eu vou partir para o meu ponto mais polêmico. E aí vocês vão falar, como assim ponto mais polêmico, cara? Tudo que você falou agora é polêmico e eu não concordo com nada que você falou. E eu sou a favor do Pedrinho. Tudo bem, não estou dizendo que eu não sou, inclusive. Mas sobre a SAF, porque eu vejo que, lembra quando eu falei para vocês que a torcida do Vasco analisa tudo com mais emoção do que razão? Eu acho que isso é um grande problema sobre esse fato da Crefisa. Vamos lá. O Vasco tem iminência de trocar de SAF e todo mundo sabe que é a Crefisa. Conseguimos eliminar, Pedrinho salvou, o Vasco é 7-7, eu falo mesmo, salvou. Eu fui um dos poucos que comemorou exatamente na época. Muita pouca gente comemorou. Quando a gente falava que o Vasco ia acabar, que ia botar a sombra do associativo, eu comemorei na época. Fui muito criticado também. Só que eu trouxe uma notícia para vocês aqui de 2024. Vejam só essa notícia. Nessa sexta-feira, o jornalista Rodrigo Capello trouxe mais detalhes sobre o assunto SAF no Vasco, quando o Pedrinho tinha acabado de assumir. O interesse da Crefisa é real e as conversas já acontecem há alguns meses, com valores sendo até colocados na mesa. Só que essa notícia é de 2024. E vocês estão falando de Crefisa de 2026. Então, se a Crefisa estava sendo negociada em 2024, a gente tem que analisar sem agir como se o mundo todo tivesse contra a gente, como se tivesse um complô contra a gente, que tudo a gente tivesse que defender, porque às vezes o nosso rival está questionando uma coisa nossa, e a gente fecha os olhos por ser rival. Mas a gente fecha os nossos olhos quando às vezes o nosso maior rival somos nós próprios. Porque nós próprios devemos ser os que mais cobramos dentro. Isso levanta pontos que devem sim ser levados em consideração. Eu não estou fazendo acusações, mas estou levando pontos que a torcida tem que pensar. Isso não é um conflito de interesse? Porque nós sabemos da proximidade de Pedrinho, por exemplo, à máquina. O Botafogo foi vendido um ano, aí depois tiraram o João Texto e já está vendido de novo. Você disse que o Vasco não teve propostas? Eu tive informações que o Greco mandou sim proposta, mas o Pedrinho alega que não, tudo bem. Pode não ter tido, mas não teve mais ninguém. Porque se você é amigo da Crefisa, depois de você ser amigo, em 2024 sabe que a Crefisa quer comprar. Houve aquele desentendimento que ficou em público sobre Pedrinho e Crefisa durante um tempo. Por quê? Porque a Leila Pereira levantou questionamentos. Por quê? Leila Pereira não podia estar em duas questões por causa do conflito de interesses. Então a Leila tentou se reeleger no Palmeiras. Tentou mudar o estatuto.
para se eleger mais um ano. Só que não deixaram renovar o estatuto. E quando não deixaram, voltou as negociações entre Vasco e Crefisa do nada. Enquanto isso, a venda de SAF foi parada. Não tivemos mais informações sobre nada. O VP jurídico falou que o Vasco estava quase certo como empresa do ramo de entretenimento. Crefisa do ramo de entretenimento? Que empresa era essa? Cadê a transparência? Nenhuma. E eu acho isso sim muito estranho. Por quê? Porque agora temos a polêmica que vai ser votada no Conselho, e pouca gente está falando, sobre os membros do associativo não precisarem mais de uma quarentena para ir para a SAF. Ou seja, vai ser votado no associativo para os membros que estão atual não precisarem de uma quarentena para ir para a SAF. Então você vai vender o Vasco para sempre. Porque antigamente tinha eleição. Se você não vai bem como presidente, você é eleito no próximo, você está fora. Você está fora. Por isso que tinha tantas coisas com urna 7, tantos roubos na eleição. Porque se desse sócio exigir que você está fora, você está fora. Só que quando você é comprado, não é assim, é para sempre. Uma decisão que você toma agora vai ser para sempre. Então, vamos lá. Pegar pontos por pontos e eu tenho que levantar esse questionamento. Não é uma acusação, mas é um questionamento sério, muito sério, que os vascaínos deveriam levantar. Você é amigo de uma empresa. Você quer vender para ela. No seu primeiro ano de gestão, você já entra querendo vender para ela segundo as informações do Rodrigo Capello 2024. Então, seu primeiro pensamento já é ela. E, obviamente, quando você entra tirando uma empresa como a 777, você já tem que ter um plano B na mente. E o Pedrinho falou desde o começo que queria vender. Então, tudo indica que já queria pensando na Crefisa. Você já entra com um plano de gestão, que eu acho normal você entrar com um plano de gestão. Eu só acho normal você entrar como um único plano de gestão. E aí, você só aceita eles, porque não teve nenhum outro que chegou perto, segundo ele próprio. Depois de 3 anos, volta a ser eles. Agora, esse finalmente vai ser eles, porque era para ser 24, não foi, 25 não foi, agora vai ser. No seu último ano de gestão, inclusive, vai ser eles. E depois tem uma notícia que os membros não precisam mais de uma quarentena para participar. Ou seja, os membros que estão agora, que eles mesmos escolheram a Crefisa para ser a dona do Vasco, vão, na teoria, se isso passar, poder entrar em cargos na gestão que eles mesmos estão vendendo. Isso, para mim, levanta muitos pontos que devem ser questionados. Vocês estão vendendo. E aí vocês querem que vocês próprios possam trabalhar numa futura, numa eventualidade. Obviamente, eu estou falando aqui um possível caso, eles podem não ser contratados, mas pelo estatuto vai ser, e na teoria não podem. E agora querem mudar o estatuto para vocês mesmos poderem ter cargos onde vocês mesmos venderem? Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Por exemplo, eu tenho uma empresa X. Aí, eu tenho uma empresa X, não, eu cuido do Vasco agora. Eu sou presidente do Vasco. Aí, quando eu sou presidente, eu posso, depois de 3 anos, ser mandado embora. Sei lá, o Zé Colmeia pode assumir meu cargo. Ele vai trazer os amigos dele, vai trazer as pessoas de confiança dele, isso é normal. Tudo bem. Só que aí eu vou vender o Vasco para sempre, para não poder sair. E aí o vendedor, que é meu amigo, é o Marquinhos, meu grande amigo. O Marquinhos vai lá, compra o Vasco e me contrata para trabalhar no Vasco para sempre. Isso eu acho um absurdo. Além disso, outra coisa que está passando no conselho é VPs que nunca receberam salário no Vasco agora poderem receber salário. Ou seja, vocês vão decidir quem compra. Não deixaram outros, tudo bem. Não é que não deixaram, mas não tiveram outros, segundo vocês, tudo bem. Aí vocês escolheram um. Aí esse um vai decidir quem contrata. E esse contrato podem ser vocês, que vocês mesmos escolheram a venda. Vocês definiram os contratos da venda. Vocês definiram como vai ser a venda. Vocês estão 3 anos, no mínimo, pelo que a gente sabe, discutindo como vai ser a venda. E aí vocês próprios vão poder receber salário dentro do Vasco e vão poder ser contratados também para a SAF. Isso eu acho que é muito difícil você não questionar um conflito de interesse nesse caso, rapaziada. E a torcida deveria sim ser a principal cobrança nisso. E é um questionamento que a gente pensa, pô, eu não imagino que Pedrinho vai fazer isso. Tudo bem, você ama ele é ídolo, ele chora, tudo bem. Mas, poxa, o Edir Amit, quando conquistou títulos aqui, todo mundo amava também. Hoje a gente vê que a gestão não foi tão boa. Eu recomendo até hoje, tem fanáticos por ele. Eu não sou um deles, mas enfim, tem fanáticos por ele, porque ele conseguiu ser o que ele era o melhor. Mas muita gente viu depois de anos que aconteceu. 777, quando vinha, era 777, tem dinheiro pra caralho, urubu otário. Ah, acabou a diferença entre Vasco e Flamengo. Vimos que não era bem assim. Por que a gente não cobra atualmente para depois não ter surpresas no futuro? Essa cobrança não quer dizer que eu tô querendo que o Pedrinho saia, ou alguma coisa do tipo, mas uma cobrança que tem que ser levada em consideração para justamente acabar essas dúvidas nossas. Eu acho essas duas coisas estão sendo votadas no Conselho e que a torcida está falando muito pouco, como coisas gravíssimas, mas muito graves mesmo. Coisas que se fosse no rival, por exemplo, a gente estaria falando muito. E a gente percebe que a gente olha muito mais para a grama do vizinho do que para a nossa. Porque sim, tem muitas coisas erradas que acontecem no rival. E por isso a gente se fecha para nós. A gente se fechou para as coisas erradas que o Eurico fazia. A gente se fechou para as coisas erradas que a 777 fazia. A gente se fechou para as coisas erradas que o Jorge Salgado fazia. A gente se fechou para as coisas erradas que o Roberto Dinamite fazia. Quem garante que nós não estamos fazendo isso agora? Bom, eu vou limpar minha barra e falar que eu não estou. Não que está tendo alguma coisa errada, mas se tiver, eu estou levantando questionamentos que um torcedor deve levantar. Não tenho pretensões políticas, não tenho pretensões de tumultuar nada, nós estamos em Copa do Mundo, eu deixei para falar isso o ano inteiro.
Só que a torcida precisa levantar esses pontos, gente. Precisa. Não teve oposição política, gente. Não teve. Tô falando pra vocês, não teve. É o primeiro presidente da história que não teve oposição política. É o primeiro presidente da história que não teve RCE, nesse século, no caso. Ou seja, todo o dinheiro que ele recebe não ia automaticamente para dívidas por medidas judiciais. É o primeiro presidente que não tem penhoras. Ou seja, o dinheiro que você tem agora, porra, tu vendeu o Ryan, seu dinheiro não vai ser penhorado. Antigamente você vende o Ryan, o dinheiro era penhorado, tu não podia gastar com nada, agora podia. Não só o Ryan, como outros jogadores, como patrocinador, tudo era penhorado. Os bens, penhorados, só o Januário que não podia ser. Mas dependendo, podia também. Pegou o Vasco, sim, na melhor situação que um presidente pegou o Vasco no século. Não estava na Série B, não estava com penhoras, com dívidas. Foi a melhor situação que um presidente podia pegar o Vasco. Porque o que você ganha, você pode gastar, você não está na Série B, você não precisa montar um time do zero, tinha uma base. Foi o melhor momento que um presidente podia chegar. Eu nem falo isso como uma crítica. Eu falo isso mais como uma crítica ao Vasco. Porra, se o Pedrinho, que pegou o Vasco na merda, pegou o Vasco em melhor situação que qualquer outro presidente no século, é porque realmente o nosso século estava uma situação muito merda. Mas de fato foi. Foi a melhor situação que o presidente pegou, se você parar para analisar. E foi um dos que mais gastou, eu acho que foi o presidente que mais gastou em termos de contratações na história, e foi o que teve o menor retorno investido esportivo. Porque em termos de escalação, já mostrei para vocês que a dele, jogadores dele foram quase zero. Foi 15% de jogadores titulares. E era para essa altura, o Vasco está bem mais avançado, por exemplo, disputando lá em cima em Libertadores, por exemplo. Nem tô falando tanto em Copa, gente, porque Copa pode ser acontecer um acaso. O Vasco ganhou uma Copa do Brasil em 2011 e nunca mais. Pode ter sido um acaso. Às vezes a gente mancha, a gente eu falo que o Brasileirão não é mais importante em termos de felicidade, que a torcida do Vasco precisa, eu entendo isso. A torcida do Vasco precisa sim de um título, e esse título é muito mais fácil conseguir mata-mata atualmente, porque a gente precisa disso, a gente precisa de acordar, a gente precisa de ter essa sensação. Só que eu digo que o Brasileirão é muito mais importante em termos de constância e em termos de demonstração de profissionalismo, porque é o ano inteiro que qualquer erro vai contando. Esses erros são tantos no Vasco que a gente não tá conseguindo ir bem no Brasileirão, porque são vários erros durante o ano. Uma Copa do Brasil é aquele jogo, cara, se concentra nessa porra, vai nessa porra, manda bicho pros jogadores, fala que você vai, sei lá, pagar o carro novo do filho do jogador, enfim, isso não é crime, é bicho, é normal, é prática normal no futebol, tá? Isso é uma coisa que acontece, e na Copa você consegue fazer isso, só que o Vasco continua mesmo assim desde Copa, desde 1995, sem eliminar times grandes em mata-mata. Pegamos o Atlético Mineiro e caímos, pegamos o Corinthians e caímos. Sobre clássicos, nós conseguimos eliminar o Flamengo em 2015. Última vez que Vasco e Flamengo se enfrentaram no mata-mata, a gente eliminou eles. Clássicos é normal um time crescer, ainda mais que o bicho deve ser muito maior. A questão do São Januário deve estar mais avançada. Prometeram, nessa gestão, começar a reforma do São Januário. Muito mais, inclusive. Falaram que em 2027 a reforma ia acabar e no nosso ano centenário nós íamos ter um estádio novo. Eu já achava que era impossível, mas eu achava que teria começado, pelo menos. Nem isso. Nosso centenário vai ser o mesmo estádio de 100 anos atrás. Na verdade, mesmo estádio não, porque 100 anos atrás a gente tinha mais capacidade, era o maior estádio da América Latina, foi o estádio construído em tempo recorde pela própria torcida e atualmente é um dos menores estádios da América Latina. A seleção brasileira não pode jogar aqui. O Vasco mesmo de vez em quando não pode disputar clássico do São Januário, por exemplo, uma Copa do Mundo se vier, o Vasco não pode disputar. Eu acho um absurdo o que estamos normalizando de São Januário nesse momento para o clube tão grande, e a falácia não, e esse argumento de eu tenho estádio deveria ser eu tenho estádio. Na verdade, esse argumento de eu tenho estádio falando pela torcida, eu tenho estádio, cala a boca. Eu sou melhor do que vocês. Quando deveria ser, eu tenho estádio que eu construí. Eu deveria cuidar melhor dele. É um símbolo de orgulho. Mas que o seu orgulho pode ser muito maior. Por exemplo, você tem um filho, você vai ter orgulho dele. Se o seu filho, por exemplo, tira boas notas, você fica orgulhoso dele. Mas ele tirar boas notas, passar na faculdade, se formar profissionalmente, você vai ter um orgulho maior. Um orgulho não anula o outro. Com o São Januário nós devemos fazer dessa forma. É um orgulho, sim, tudo que foi construído. Mas eu acho que a torcida do Vasco não tem que se orgulhar em nada da forma que nós tratamos ele durante o tempo e que nós não evoluímos ele. Porque é a nossa imagem sendo passada para fora. É um vídeo de questionamentos em que eu acho que a torcida deveria questionar. Não vejo como um ataque, uma crise de tumultuar, porque quando o Vasco é tumultuado, a minha cabeça também é tumultuada. Eu não durmo quando o Vasco perde, como a gente é campeão de tudo. Não acho que eu quero tumultuar ou ter alguma pretensão política. Porque muita gente ganha dinheiro com o Vasco de formas que eu recusei ganhar a minha vida inteira. Eu nem tô falando de cargos políticos, não. Eu tô falando de casos de, fica quieto e você ganha isso aqui, recebe isso aqui. Eu nem tô falando de política, não, gente. Tô falando de outras coisas. Quando você faz certos conteúdos, você vai ter mais patrocinadores, você vai ter mais coisas. Eu me recuso a fazer esse tipo de patrocínios, eu me recuso a ser amigo de gente para conseguir informação, porque minha única preocupação é com o Vasco. E, cara, eu tô bem preocupado. E eu queria que a torcida também tivesse pelo menos 10% da preocupação que eu tô, porque a gente tá zelando pelo futuro. E o nosso futuro tá sendo péssimo. Porque o nosso futuro de 2010 para cá foi péssimo, o nosso futuro de 2020 para cá foi péssimo. Eu tô tentando que pela primeira década nós não temos um futuro péssimo e a torcida tem sim principal função nisso. Infelizmente nós temos principal função. Porque se é muito cobrado,
os presidentes vão querer dar mais resultado. Eles só devem a torcida, como eu falei. A torcida vai cobrar, e o tanto que a torcida cobrar vai ser o tanto que eles vão tentar nos agradar. Porque se eles não for agradar a torcida, eles vão embora. Estão me entendendo? É só isso, rapaziada. Se inscrevam, primeiro vídeo do canal, deixem um like, deixem seu comentário, mesmo que seja me xingando, é de muita importância. E estarei mais por aqui fazendo vários tipos de vídeo, não tão grandes como esse e não tão críticos como esse. Eu falarei de tudo aqui porque eu gosto de dar opinião e falar de história do Vasco. Tem muitos vídeos aqui de história pra vocês, porque isso é uma coisa que eu amo, a história desse clube. E é por isso que eu tento valorizar a história passada, mas construir também uma história futura, para que nós tenhamos novos Ademir de Menezes, novos Roberto Dinamite, novos Vavás, novos Barbosas, enfim. E novos inscritos. Se inscrevam.